Boa tarde, meus amigos do YouTube. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Agora são aproximadamente 15 horas e 30 minutos, né? Está chovendo bastante. E eu aproveitei para fazer esse vídeo para levar para vocês informações importantes para quem está pretendendo instalar um vaso sanitário, seja em sua casa, seja como um trabalho na casa de um cliente, enfim, ou fazer uma manutenção. Então é importante que alguns requisitos básicos nós devemos adotar. Sábado passado eu fui fazer um trabalho em um apartamento de um cliente meu, cliente já bastante antigo, né? E ele falou: Paulo, eu estou com um problema no banheiro, um cheiro muito forte de esgoto. Aí eu marquei com ele a visita, né? Que eu sempre, quando vou fazer um trabalho, antes eu faço uma visita para verificar o que está acontecendo e eu repassar para o cliente ali o que a gente vai fazer, né? É igual você quando vai ao médico. O médico ele não pode passar uma receita para você de determinado remédio sem antes avaliar ou examinar o paciente. Então, mediante essa avaliação, um dos trabalhos era esse vaso que estava com mau cheiro, né? A primeira coisa que eu verifiquei foi o ralo do banheiro, o ralo do box. Estava tudo ok, né? Não tinha nenhum problema nenhum. E de fato, quando eu cheguei no apartamento, o banheiro estava fechado, assim que eu entrei eu senti um cheiro forte de esgoto. Bom, eu falei para ele: provavelmente você não tem um anel, né, de vedação que é colocado embaixo. Ou se você tem, foi instalado de forma errada. Aí eu passei para ele esse material e ele comprou para mim esse anel, tá? Inclusive eu até escondi, pessoal, a marca do produto aí, para não aparecer, tá? E só que o vaso foi uma das últimas coisas que eu deixei para fazer, né? Eu retirei o vaso, tá certo? Primeiro passo, é importante que o vaso ele fique firme no local. Você deve utilizar o que? Os parafusos corretos. Outro dia o cara mandou uma mensagem para mim dizendo se poderia somente colar o vaso, né? Eu falei que não. O vaso tem que ser fixado com os parafusos, inclusive de boa qualidade, tá certo? Parafuso inoxidável, porque com o passar do tempo ele pode apodrecer, você ter problema. E tem pessoas que sobem em cima do vaso para fazer limpeza no azulejo do banheiro, coisa do tipo, é muito perigoso, tá certo? Então, primeira coisa, o vaso tem que ser fixado com os parafusos apropriados, tá certo? Quando eu retirei o vaso, tá, de fato, quem instalou esse vaso não tinha, né, esse anel de vedação, somente a bolsa cônica. O que seria essa bolsa cônica? É esse material aqui, ó, que ele vai no ponto do esgoto, tá? Aí o seu vaso vem e encaixa em cima dele. Só que, né, os gases do esgoto eles vão sair, e vão sair por baixo, tá? Por baixo. E se você não tiver nenhuma vedação aqui, esses gases vai exalar, tá? Só que, quando eu abri a embalagem do produto, tá, inclusive o anel, eu acabei não utilizando essa bolsa cônica que vem, eu acabei utilizando somente o anel, eu retirei o anel e utilizei ele, né, em volta, tá, da bolsa cônica, no local, e instalei o vaso. Depois eu fiz o que? Eu rejuntei com o rejunte que eu tinha levado, tá? Vou pedir para a minha câmera eu mostrar o que aconteceu lá. Eu estou com esse modelo de vaso aqui, tá? E de fato, quando eu coloquei o vaso, quando eu instalei ele, o que aconteceu aqui, pessoal? Se vocês não conseguem me entender, tá? Quando eu instalei o vaso, tá, com esse anel de vedação, eu dei descarga e eu percebi que a água vazava. Ajustei o vaso, bom, fora do ponto não estava, né? Aí o que aconteceu? Aí eu me deparei com esse problema aqui, ó. Notem bem. Eu estou com outro anel de vedação, tá? Também do outro fabricante, onde eu não vou mostrar a marca do produto, tá certo? E olha a diferença. Olhem bem para esse anel, tá? E olhem para esse outro anel aqui, ó. Inclusive ele vem com essa fita para você retirar, tá? Olha como esse anel, tá, junto com essa bolsa, ele encaixou perfeitamente. Ou seja, esse anel que vem, quando você fixa o vaso, o que acontece? Ele evita que os gases saiam por aqui. Quando eu coloquei esse daqui, eu percebi que tinha algo errado. Uma com o vaso não encaixava, ou seja, além desse material ele não encaixar como esse daqui, ó, o que aconteceu? Ele evitou que o meu vaso encaixasse perfeitamente no chão, tá? Então esse é um erro do fabricante, que não pode acontecer isso daí, ó. Esse material tem que vir assim, ó, para esse vaso encaixar aqui, ó. Mostra mais de nós uma vez. Olha lá. Ele tem que ser encaixado assim, ó. Ele não pode encaixar como isso aqui, ó. Tá? Bom, mas aí eu resolvi o problema, instalei o vaso,
de acordo, tá? Foi fixado. Outra coisa importante também, após vocês fixarem o vaso, o que eu recomendo que vocês façam? Nós temos duas maneiras de você fazer o que? Rejuntar o pé do vaso, tá? O que seria rejuntar? Mostra pra gente aqui, para o pessoal entender. Após o seu vaso estiver devidamente instalado, com os parafusos corretos, tá? A gente deve fazer o que? Vedar isso daqui, ó, em toda a volta do vaso sanitário. Aqui você tem dois produtos. Você pode utilizar o poliuretano, que é o PU, tá? Você pode escolher, por exemplo, a cor cinza, tá? Ou a cor branca. Geralmente a gente escolhe sempre a cor que combina com o vaso. Geralmente também a gente sabe que essas cores são limitadas, tá? Nós temos a cor cinza e a cor branca, tá? São três cores que a gente tem no mercado, então você não tem muita opção. A outra seria o que? Você utilizar o rejunte comum, o rejunte do próprio piso. Aí você pode comprar o rejunte da cor do seu vaso, você pode comprar o rejunte da cor do seu piso, tá certo? O importante é que você aplique esse produto. Paulo, qual dos melhores produtos você recomenda? O rejunte ou o poliuretano? Pessoal, para mim, com certeza, seria o material borrachado, tá? Uma vez que isso daqui ele é rígido, tá? E ele pode, se o vaso não estiver bem fixado, ele pode acabar soltando com o tempo. Mas se você não tiver o poliuretano, você pode rejuntar. Por quê? Isso vai evitar que a água, quando lavar o banheiro, acumule aqui debaixo. E isso também vai ajudar na isolação do mau cheiro. Outro dia o cara perguntou: Paulo, eu posso utilizar esse material aqui? Eu falei: obviamente que não. Isso é gesso, pessoal. Gesso e água não combinam, né? Então, gesso fora de cogitação. Então, basicamente é isso. Instalou o vaso, outra coisa importante, tá? Nós temos aqui uma distância para vasos convencionais como esse aqui. Você deixar uma distância acabada da parede aqui 28 centímetros, o mínimo, tá? Você pode deixar até com 30. Para a caixa acoplada, eu deixo sempre 35 ou 32 centímetros acabado da parede no centro, tá? Outro dia, o que aconteceu? O camarada ele instalou um vaso, tá? Aonde essa parte aqui, ó, aonde encaixa o vaso, ela estava um pouco para fora, tá? Do ponto, e o camarada fez uma gambiarra lá, não sei como é que ele fez, como ele se perdeu no ponto, ele acabou fazendo uma gambiarra e esse ponto ele ficou fora de eixo. Isso pode causar vazamento no seu piso, e se isso de fato não for resolvido, você vai ter problema, além do mau cheiro, tá? Vai voltar insetos, porque insetos eles voltam pela rede de esgoto, tá bom? Mas o importante é você isolar de forma correta, tá certo? Escolha esses materiais aqui, ó, essas anel de vedações de boa qualidade. Esse fabricante aqui, infelizmente, tá? Ele cometeu um erro, não sei quais são os procedimentos padrão para teste em sua empresa, mas esse anel aqui, para mim, tá? Ele ainda é um dos melhores. Paulo, eu sou obrigado a utilizar esse material? Não. Desde quando você fizer um bom isolamento. Paulo, eu posso utilizar outro produto que possa vedar? Como, por exemplo, espuma expansiva? Não, porque a espuma expansiva, quando acontece, você aplicar, ela vai inchar. Aí você pode ter problema, tá? Mas tem pessoas que usam. Mas você pode comprar esse material. Paulo, eu posso, por exemplo, jogar um rejunte embaixo do vaso antes de colar ele, né? Para servir como isolação? Não, pessoal, não vai, porque os gases do esgoto voltam por aqui. Então o que você tem que isolar é essa parte aqui, tá? Então por essa razão que esse anel de vedação, tá? Ele não deu certo. Quando eu coloquei ele aqui, além dele não ter permitido que o meu vaso chegasse no chão, de fato prender, quando eu dava uma descarga a água saía, tá? Então de fato aí foi constatado esse problema, tá? Que é a segunda vez que eu me deparo com esse problema. Não sei se é o mesmo fabricante, mas esse fabricante aqui eu vou tomar nota e vou guardar. Se caso eu comprar outros produtos e vier com esse problema, com certeza, tá, eu sei, tá, que eu vou ter que mandar um e-mail para a empresa e vou relatar o problema. Afinal de contas, eu sou consumidor e eu uso o produto, tá? O cliente ele vai lá e compra, é você que usa. Então é você que sabe se o produto é bom ou não. Valeu? Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo seja para você de autoajuda, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda para o meu WhatsApp, tá certo? Aí quando eu visualizar a mensagem, eu respondo para vocês com todo carinho, tá bom? Valeu, e com Deus, e até os próximos vídeos. E não deixe de deixar sua experiência aqui embaixo, o seu comentário é muito importante para que nós possamos ajudar outras pessoas. Valeu, gente. Fui, um abraço, até mais. Tchau, tchau.